Gente, eu não tenho um estúdio só meu, então tá sempre uma muvuca atrás nos vídeos, mas a gente segue fazendo mesmo assim. Ó, nesse dia eu tava com a água micelar fora de mão, então eu usei uma espuminha que eu tenho de shampoo Johnson. Eu não faço sempre isso, eu não gosto muito, mas era o que tinha na hora. Aí agora eu tô aplicando uma bruma da Nadia Tambasco pra já ir começando a hidratação. Aí depois eu venho com o Hydra Blend da Daisy Peroso. E eu deixei bem esse take pra vocês verem a massagenzinha assim que eu faço. É bem massagenzinha mesmo, sabe? É só pra dar um leve agrado, só pra pessoa ser feliz um pouquinho, tá? Enquanto a gente vai hidratando a pele. E como as clientes gostam do sensorial dele, elas gostam do cheirinho, então vale super a pena perder esse 10 segundos. Aí eu venho com o Primer Blur da L'Oreal. Eu aplico dando essas batidinhas no rosto para dar a encaixada do produto nos poros. Como vocês podem ver, a pele dela é bem acné, tem um pouquinho de cicatriz. Então, assim, é uma pele que precisa de mais cuidados. E não esqueçam de não aplicar no nariz, que senão a base não gruda, tá? Aí eu vim com o corretivo verde nos pontos bem específicos que eu achei que tava mais vermelhinho para já ir dando uma leve neutralizada. E é muito pouco o produto que eu aplico e eu ainda venho dando essas batidinhas depois para esfumar. Aí eu já tô aplicando o corretivo da Catherine Hill na cor A2, também nesses pontos. Que aí eu já começo a dar a cobertura. Eu tô usando ele porque eu achei que ele dá uma disfarçada nos poros. Eu usei ele alguns dias em mim e eu senti isso, então usei ele nela. Eu apliquei a base Shell da Shein, é uma base muito boa. Tem uma cobertura boa, diria até quase alta, e ela é bem sequinha, perfeita para ela. E ultimamente eu tenho dado mais atenção muito nessa parte da pele, de aplicar a base. E é muito importante, gente, é muito bom, façam isso. Aí eu vim com o corretivo da Catherine Hill, cor A2 também, que é a corzinha dela. E eu apliquei nesses 4 pontos, né? Região central do rosto, o basicão. Eu aplico com a esponjinha, vou dando batidinhas. E assim, eu vou bem de leve, assim, bem calma, pra que aquele produto entre na pele sem ficar muito pesado, porque a gente tá trabalhando com uma pele mais mate. E lembra que eu falei que eu achei que ele dá uma disfarçada nos poros? Por isso eu tô descendo um pouquinho o resto da esponja nessa parte mais pra baixo da bochecha. Com o corretivo Pecan da Maquier, eu usei esse pincel mais fofinho, peguei o produto e aplicava. Pega, aplica, é o que eu sempre falo. Aí eu estreiei nela essa paletinha da Nath Capello, tanto é que as primeiras vezes eu nem pegava muito produto, aí agora que eu vou pegar mais produto, porque eu tava conhecendo ele, eu não sabia quanto vinha, não sabia se esfumava bem ou não. Então eu fui bem com calma, sempre que vocês comprarem algo novo, vão com calma, entendam e peguem modelo pra treinar, né? Essa daí é minha amiga, colega de trabalho, modela. Eu amo usar o mesmo pincel pra tudo, então eu usei ele pra contorno, blush, e agora eu voltei ele pra contorno de novo. Eu dou uma apertadinha nele no pincel pra ficar um pouco mais fino e começar a fazer esse contorno do nariz. Eu deposito o produto no pincel exatamente aonde eu vou colocar na pele. Aí eu passo um pouquinho nessa parte de baixo pra dar uma rebitada de leves. Aí eu vim fazendo a iluminação com aquele... Ah, não, mentira. Foi com o corretivo A1 da Catherine Hill. Aí eu fiz uns pontinhos de leve e esfumei com o dedo mesmo. Aí eu vim selando aquele blush com o blush Cherry da Marissa Saad. Eu tenho sentido que o blush da Marissa Saad não tem muita duração, então por isso eu acabei comprando a paleta da Nath Capello pra fazer a base, né, pro blush, depois aplicar um em pó em cima pra ver se dura mais. Aí eu vim com a paletinha da Fran pra fazer iluminador e eu percebi com esse vídeo que eu pego muito pouco produto, mas eu gosto, gente, é porque assim, é muito iluminado o salão e ainda por cima eu coloco a ring na cara dela. Então assim, e ela tá bem de frente, a ring também tá bem de frente, então não aparece tanto, é mais no nariz e na boca que aparece mais o iluminador que eu coloco. Mas eu juro pra vocês que pessoalmente aparece, mas é que eu não gosto daquele iluminadorzão, sabe? E eu preenchi a sobrancelha de um jeito bem diferente, né? Esse daí é um lápis dermatográfico, pra quem não sabe eu faço sobrancelha também e micropigmentação. Então assim, isso aí é quase que uma simulação que a gente da sobrancelha costuma fazer pra quem quer fazer nanofio, sabe? Então assim, é bem preciso, eu acho que qualquer dia eu venho aqui, apareço e ensino. É bom pra ter o resultado de uma sobrancelha bem natural, sabe? A gente preenche só aonde precisa.
Então, eu uso o lápis bem apontadinho, bem fininho, aí ele já nem tava tão mais apontado. E aí, eu desenho fiozinho por fiozinho, seguindo exatamente o desenho da sobrancelha dela. Aí, corretivo da Catarine Hill A2 na pálpebra pra uniformizar o tom e durar mais a sombra. Aí eu usei essa paleta da Marissade para começar com essa cor bem clarinha de marrom neutro, frio. E eu uso esse pincel, eu esqueci, mas ele é da Macrylan. E aí eu aplico bem contornando. Eu não quero um olho puxado, eu quero um olho mais amendoado. Então eu sigo bem mais ou menos assim o formato do olho dela, que já é levemente desse jeito. E eu também não puxo muito a sombra para fora do olho. Então eu procuro sempre fazer um formato mais arredondado no final. E aí, esse pincel que vai vir aqui agora, este daí, ele não é o pincel que eu usaria pra fazer isso, porque o que eu queria eu não tava achando e eu tava sem paciência, porque é muito difícil fazer o vídeo cheio de ringue do seu lado. Tava bem difícil pra eu pegar as coisas, então eu usei este pincel mesmo, e é até bom, porque daí a gente aprende a usar tudo o que a gente tem, o que a gente tem possível, o que a gente tem na mão. Esse pincel, ele é da Macrylan também, eu acho. Ele é tipo um pincel lápis, mas a ponta dele é mais reta. Então, assim, eu deveria estar usando um pincel de esfumar menor, mas eu não tava achando. Então, foi esse. E aí, o que eu fiz? Eu apliquei ele já meio esfumando, e aí depois eu troquei pro pincel anterior e esfumei as bordas, que deu um acabamento muito bom, e eu gostei muito de fazer desse jeito. Então, por isso que é bom, às vezes, que aconteça essas coisas. Aí, de novo, eu estava sem pincel, eu usei um pincel pequeniníssimo para aplicar o BT Velvet preto. Eu apliquei ele mais na região central do olho, não expande muito, não chega no côncavo, tá? Eu já paro mais ou menos aí, e eu também não aplico muito produto, pode ver que ele tá até meio acinzentado. Aí, pra esfumar, eu usei o dedo mesmo, eu colocava o dedo na borda, né, entre o preto e o marrom mais escuro, e trazia pra dentro, não era pra fora, que se fosse pra fora eu ia subir o preto. Aí, eu peguei essa cor mais azulada, meio esverdeada da paleta da Marília Mendonça, e eu apliquei com o dedo mesmo, mesma ideia, aplica mais na região central. A parte indo mais pra fora do olho, começa a trazer mais pra dentro do que pra fora. Aí a corzinha mais clara da Marília Mendonça eu peguei, é tipo um off-white, e apliquei no canto interno. Aquele mesmo pincel que eu usei com o BT Velvet, eu uso de novo com o BT Velvet de novo pra fazer uma linha d'água bem pretinha. E aí, como eu não selei a pele ainda, praticamente, eu só selei a testa, marcou, né, as linhazinhas dos olhos, então eu vim com a esponja, esfumei bem, e depois, logo em seguida, eu já venho aplicando o BT Skin Powder na cor Light, com esse pincel. Ele é de iluminador, mas eu tava usando na área dos olhos, eu adoro esse pincel pra fazer isso. E o bigode chinês dela marca bastantinho, então eu puxo a bochecha um pouco pra cima, esfumo, puxo de novo pra cima e coloco o pó pra ficar bem certinho e não marcar tanto. Aí eu terminei a selagem com esse pincel mesmo, pra fazer uma selagem mais leve, sabe? Eu já tinha selado a testa toda dela na parte da sobrancelha, porque tava marcando o meu dedo, aí eu fiquei revoltada e eu já selei. Então, assim, ficou só mais a parte de baixo pra selar. Contorno, blush já tá selado com o próprio contorno e blush, então é isso aí. Aí eu peguei de novo a sombra mais clarinha da paleta da Mari Saad e vim esfumando embaixo, dou aquela leve juntada da parte de baixo com a parte de cima, aí eu sigo esfumando a parte de baixo. Aí eu peguei a paleta da Fran Iluminador e peguei o tomzinho mais dourado para combinar com o verde do olho. Aí eu usei para iluminar a parte de baixo da sobrancelha. Aí, em seguida, eu vim selando o contorno que tava faltando ser selado com a cor mais clara da paleta da Fran também. Tô adorando essa paleta. Eu gosto do contorno bem sutil, então é sempre o tomzinho mais claro que eu acabo usando a maioria das vezes. E aí, eu reforço todo o contorno que eu fiz. De cílios postiços, eu cortei ele. Aí, o que sobrou do corte, pra dar no tamanho dela, eu coloquei primeiro embaixo, né, no canto externo, só pra dar um voluminho a mais. E aí, depois eu vim com a parte inteira dos cílios e colei. Aí eu usei o Cream Tint pra fazer a boca dela. Ele é da Ruby Rose, eu não sei que cor que é, eu chuto, será que é C40? Não sei, posso estar falando besteira. É um marrom claro. Aí eu aplico com esse pincel, é o meu favorito pra boca, é o W905 da Macrylan. Aí ela reclamou dos cílios e eu vou deixar o áudio pra vocês explicarem igual pra cliente. Nossa, ela parece curta, tipo assim... É porque os cílios postiços, ele abaixa o seu fio natural.
Aí, agora eu vou passar tipo um rímel. Não Vou levantar. Oh my god. Você vai ver que já vai dar diferença. E maquiagem finalizada, gente. Eu esqueci de pedir pra ela fazer uma cara e boca. Enfim, eu finalizei com a bruminha e eu vou colocar a foto aqui. Eu achei que ela lembra a Juliette, vocês. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.